E esse vídeo aqui é o vídeo mais polêmico do canal até o dia de hoje e eu tô bem confortável, inclusive, em fazer ele. Polêmico por quê? Porque eu vou citar nomes aqui e eu vou falar de pessoas, de figuras públicas que se vendem como autoridade, mas na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, cara, não estão entregando aquilo que eles têm a capacidade, inclusive, tá? Esse vídeo não é pra falar que as pessoas são incapazes, é pra falar que elas são umas merda de pessoa pra entregar aquele conteúdo que elas vendem tanto na internet, mas na hora do vamos ver, na hora do ao vivaço, não sai nada. E sim, eu tô falando aqui de influenciadores digitais, aqueles caras que ficaram muito ricos na pandemia, porque afinal de contas a única coisa que podia se fazer era consumir conteúdo digital, e eles cresceram absurdamente aí, ganham muita grana, tô falando de muita grana mesmo, coisa de milhões de faturamento por ano, coisa que muita empresa grande não consegue faturar, e esses caras faturam com uma câmera, um microfone e o conhecimento que eles dizem ter, ou que muitos deles inclusive têm. E por que eu tô puto aqui? Porque eu fui num evento, muito bom por sinal, o evento é excelente, que é o HJ Conference, é um evento que acontece na cidade de Concórdia, aqui em Santa Catarina, e tem uma série de palestras, eu nem sei quantas palestras tem, mas eu conversei com o pessoal da organização no momento lá e estava acontecendo 24 palestras por hora, então era palestra pra caramba. E o que você encontra num evento como esse? Você encontra diversas palestras, afinal de contas é a vibe do evento, e você busca encontrar autoridades, pessoas que têm domínio de um assunto específico. E de fato, uma série das palestras que aconteceram lá eram palestras absurdamente boas. Mas o meu foco não são nas palestras menores. O meu foco são nas palestras da plenária principal, as palestras das pessoas mais famosas, as palestras principais do evento. E nessas palestras eu vou citar aqui para vocês 4 delas que eu assisti e eu vou citar nomes. Então, espero não ser processado porque realmente acho que eu não vou ofender ninguém pessoalmente e eu não vou falar nenhuma mentira, mas cara, eu preciso falar sobre isso. Se você não sabe qual que é a vibe desse canal e agora tá achando que é um canal de fofoca, não é um canal de fofoca, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tô puto. Basicamente aqui eu falo de desenvolvimento empreendedor, desenvolvimento de habilidades profissionais, para você ser um profissional mais valorizado no mercado de trabalho, para você ser alguém reconhecido e ganhar mais dinheiro. E muitas das coisas que eu prezo aqui dentro do canal, e assim, vocês podem conferir isso assistindo os vídeos, é em você entregar a qualidade do trabalho de vocês, é você apresentar um bom trabalho baseado em uma série de técnicas que já existem no mercado. E tudo isso vai te ajudar a chegar mais longe no contexto profissional, mas eu não estou fazendo aqui um call to action, né, um CTA, uma chamada para ação, para vocês comprarem algum curso meu, porque afinal de contas eu nem tenho curso ainda, mas terei. Inclusive fica aqui a hipocrisia, né, eu quero ganhar dinheiro com a internet, assim como esses caras que ganham dinheiro e são os caras que eu vou falar mal. Então já fica meu ponto de hipocrisia aqui, mas eu vou justificar ela. Qual que é a minha grande reclamação sobre esses caras do digital que agora ganham dinheiro pra caralho na internet, mas quando vão pro pega pra capar não necessariamente tem muita coisa a entregar? Nesse evento eu assisti 4 palestras em específico que me marcaram bastante, que eram palestras com influenciadores, com pessoas talvez do alto escalão. E dessas 4 palestras, nenhuma delas me mostrou algo absurdamente diferente. E não quer dizer que eu sou foda, não quer dizer, mas eu quero explicar pra vocês que talvez as pessoas que vocês consomem conteúdo na internet não tenham muito mais do que entregar, além daqueles 30, 40 segundos do Reels ou do Stories do Instagram. As 4 pessoas que eu assisti palestras foram André Diamant, é o professor de oratória, o Ninja e a atriz Aline Jones. Eu vou começar aqui com o mais alarmante de todos, aquele que mais me chamou a atenção, que foi o Professor de Oratória. O Professor de Oratória, se vocês não conhecem, é aquele cara que veste uma máscara do professor lá da Casa de Papel para chamar a atenção das pessoas, e ele fala muito sobre oratória, é um cara que é bicampeão brasileiro em oratória, e é um cara que eu sigo, é um cara que eu consumo conteúdo, é um cara que eu já ouvi pelo menos 3 podcasts dele falando sobre oratória, e inclusive eu aprendi nesses podcasts de oratória que ele fez. E por que eu fiquei puto com a palestra dele? Porque, porra, o cara conseguiu gastar 50 minutos, 1 hora, pra falar coisa alguma. O cara vai em podcast, eu assisti vários, acho que 2 ou 3 podcasts que ele participou lá dos sócios, onde ele dá exemplo, onde ele mostra a técnica, onde ele diz como utilizar a oratória a teu favor, com exemplos práticos, aprofundando o nível de conhecimento. E ele conseguiu fazer a desgraça de uma palestra de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, onde ele não conseguiu aprofundar nada.
Eu entrei na palestra e saí, parecia que eu não tinha nem assistido. Pior, porque agora, o cara baixou um pouco o nível pra mim, tá ligado? E qual que é o ponto aqui? O ponto que eu tô dizendo é o seguinte, eu não sei se essa palestra foi paga ou não, mas isso pra mim não importa. Ele fez um CTA, ele fez um call to action para vender o curso dele, para vender a metodologia dele, e eu acho que ele tá 100% correto. Inclusive, ele ganha dinheiro fazendo essas coisas. O que eu acho que, velho, melhora é o ponto onde ele não conseguiu entregar nada além daquilo que você consegue de graça, sem sair de casa, dentro de qualquer um dos podcasts que ele foi. Ele poderia ter trazido estudo científico, ele poderia ter trazido cases, ele poderia ter inclusive feito uma puta apresentação mesmo, um deck de apresentação. Ele não fez. Foi tudo no gogó. E ele é bom de oratória, mas ele não tem um bom storytelling. E eu entendo que uma coisa talvez não tenha a ver com a outra. O ponto que eu tô trazendo aqui é o seguinte, alguém que eu sigo, alguém que me inspira, eu já indiquei o podcast dele para uma série de pessoas assistir, para a pessoa entender como que pode falar em público e tudo mais, e eu uso o conteúdo que ele gera na internet. Chega no ao vivo, chega no vamos ver, o cara não consegue entregar. Ele falou de forma muito vaga algumas técnicas, ele falou de forma muito vaga do método dele, que ele inclusive podia ter aprofundado mais para gerar mais curiosidade para você aprender, para você querer fazer, mas ele preferiu ficar numa camada superficial. Aí ele chamou uma galera no palco, fez uma interação com eles, que é uma interação interessante, que consumiu pelo menos 15 minutos da palestra, a qual acho que não precisava ter sido feito, porque ele não ensinou nada com aquela interação. Isso é um ponto muito importante, é o quanto que ele ensinou com aquela interação. E ele não ensinou nada, ele só ensinou que as pessoas podem fazer frase aleatória e criativa do nada. Isso eu aprendi com o Startup Weekend, gastando R$80 há 4 anos atrás, quando eu participei. Eu uso essas técnicas para geração de ideia e geração de texto aleatório até hoje. O ponto é o seguinte, é o professor de oratória, é o cara da oratória, bicampeão brasileiro de oratória. Ele consegue fazer frases, montar frases bonitas e montar contextos bons. Ele consegue criar técnica para que você não use vícios verbais, para que você não seja prolixo na hora de falar, para que talvez você consiga ser entendido de forma mais rápida. Mas cara, ele não conseguiu me cativar a fazer o curso dele que eu tinha vontade de fazer antes de assistir a palestra. A grande diferença aqui é que o cara lá estava presencial e ele não estava protegido por uma tela de celular. Ele estava se expondo e ele tinha a oportunidade, inclusive ele falou isso, que nunca perca a oportunidade de usar um microfone. Ele tava com essa oportunidade nas mãos para impressionar ainda mais, principalmente eu, que sou fã do cara, eu gosto do trabalho dele que ele faz na internet, mas presencialmente ele não conseguiu gerar um conteúdo que gerasse valor pra mim especificamente. Talvez para as pessoas que nunca assistiram acharam do caralho, mas foda-se, eu não sou as outras pessoas. Aí vamos pro segundo cara, vamos lá pro André Diamant. O André Diamant é o cara que criou o Sexy Canvas. Ele tem um storytelling interessante, ele consumiu ali um tempo de início falando nada e gerando autoridade, ele criou uma persona, tá tudo certo. Na hora de mostrar a desgraça do Sexy Canvas e como que usaria ele na prática, não precisava ser uma aula. O cara só mostrou um slide e partiu para outro. Cara, isso é um absurdo, porque você não aprende nem o mínimo para fazer. Eu acho que a contextualização que ele fez é legal, eu acho legal esse estudo que ele fez em cima, mas velho, tu tá ali, cara, mostra essa parada, mostra pras pessoas como é que usa, não fica mostrando, a Anitta usou, o fulano usou, o ciclano usou. Cara, mostra como que você pode aplicar de forma rápida, para as pessoas saírem dali pensando assim, caralho, eu entendi a vibe, mas eu não sei ao certo como aplicar, para gerar mais interesse de comprar o teu curso. Aí a gente tem a Aline Jones, que se eu não estou enganado, ela é diretora, é CEO do Sexy Canvas, e ela criou uma metodologia também chamada Método Self-Conscience, que é basicamente uma forma de você criar uma segunda persona baseado na parte artística, porque ela é uma atriz, e aí você consegue, dentro desse processo, criar várias personas para que em cada momento da tua vida, em cada situação, você consiga agir de forma diferente, basicamente como um artista faz, uma atriz faz. Ela fez um storytelling gigantesco, inclusive consumiu muito tempo da palestra dela. Achei que foi no mesmo nível do que o André Diamant falou, só que o que acontece? Ela gastou tanto tempo falando
da história dela, fazendo a jornada do herói, que é aquela jornada de sofrimento, a jornada de tristeza, aí tem um momento de superação, aí você tem mais uma queda, e aí você volta e tudo brilha. Que quando ela foi falar, e ela tinha conteúdo lá, porque ela tinha os slides, ela tinha conteúdo para aprofundar um pouco mais esse método que ela criou, ela não teve tempo, ou seja, ela gastou 50 minutos de uma palestra para contar a história triste da vida de atriz, os pontos de virada e tudo mais que podem inspirar as pessoas, mas o foco da palestra dela, que era mostrar como as pessoas conseguem se dar melhor na vida, se dar bem na vida, criando novas personalidades para usar em momentos específicos, ela teve, sei lá, 5 minutos para falar, e aí ficou um CTA meio cocô, ficou um CTA meio ruinzão. E aí você que estava lá talvez para assistir ela, porque você é fã dela, você não consegue aproveitar ao máximo, não passou autoridade suficiente sobre aquele assunto em específico para que você olhe assim e diga, porra, isso aqui é muito legal. E aí vamos pro quarto, que foi o Ninja. A palestra do Ninja é legal, é uma palestra absurdamente grande, onde ele enrola a gente pra caralho, mas é uma palestra legal. Legal. E é isso. Legal. Com isso, eu concluo, meus nobres, meus caros, minhas caras, o seguinte: a vida fora das redes sociais não é tão legal quanto parece ser. A vida desses caras, o conteúdo que eles têm para entregar, quando eles chegam no pega pra capar, quando eles chegam na frente do público, quando eles têm a oportunidade de, ao vivo, mostrar que eles têm um nível de conhecimento muito grande, eles não conseguem entregar. Parece que não ter como editar aquilo na vida real é um grande problema e eles preferem não se arriscar, eles preferem não fazer uma entrega maior. Eu confesso que ultimamente eu tô me decepcionando muito nas palestras que eu já fui em algumas, eu fui numa palestra do Joel J, que é um cara que eu acho massa, um cara que eu já acompanhei podcast, e que no começo da palestra ele nivelou as expectativas falando que ia dar chinelada, falando que posso ser sincerão, posso dar chinelada, posso bater, posso marretar. E cara, ele não entregou nada demais, nada do que todas as palestras inspiracionais já entregaram na vida, que é a história de superação, o storytelling, a jornada do herói. E cara, é só isso, velho. Porra, mano, tu é milionário, tem um monte de gente que quer ser milionária, passa um pouco disso além do básico. O básico, ele é algo que muitas vezes funciona para quem não tem conhecimento nenhum. É como diz aquele gato lá na Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não tem para onde ir, qualquer caminho basta. Então, se você não sabe nada sobre o assunto, talvez o básico funcione. O grande ponto é o seguinte, essas feiras, esses eventos, essas conferências que tem palestra, tem um ingresso caro. E é caro, não é um ingresso acessível. Eu acho que o HJ estava com o ingresso no valor mínimo de R$200. Cara, você pagar R$200 para você consumir menos do que aquilo que você encontra na internet é triste, é bem triste. Parece que os influenciadores digitais, e eu não estou falando que são todos, eu citei aqui 5 exemplos, mas parece que eles não têm mais o que entregar ao vivo. Eles não trazem um nível de pesquisa aprofundado, eles não trazem um conhecimento de causa maior. Eles vendem o ego deles para engrandecer a autoridade, e eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Eu acho que é importante você estabelecer autoridade. O que eu estou falando aqui é que parece que fica assim, o cara é foda, o cara é foda, o cara é foda, e na hora de mostrar o quanto de conhecimento ele tem, não, mas eu sou foda. Você tem que entender que eu sou foda, eu tenho 2 milhões de seguidores. Tá, mas e o conteúdo? Não, eu sou foda, eu sei falar, eu tenho conteúdo. E você fica patinando. E assim, eu sei, eu tô decepcionado. É que eu tô, porra. Ah, velho, eu queria mais, eu juro que eu queria mais. Eu queria apertar a mão desses caras. Eu ainda quero, mas velho, porra, se dedica nessa caralha. Eu vou dar pra vocês um exemplo bem legal, inclusive, que foi de uma palestra do Arthur Igreja. Inclusive, sigam esse cara, que esse cara é bom. O Arthur Igreja é um palestrante, ele é um palestrante que fala muito de inovação, tecnologia, e a minha empresa contratou o Arthur Igreja para fazer uma palestra na semana de aniversário da empresa que eu trabalho. E esse cara, ele é um palestrante profissional, ou seja, ele ganha vida, né, além das outras coisas que ele faz, ele ganha vida fazendo palestra. E ele trouxe uma palestra sobre inovação, baseada no agronegócio, biotecnologia e tudo mais.
E olha só que foda, durante 1 hora e 20, esse cara falou de muita coisa, muita coisa. E o mais massa de tudo é que ele trouxe exemplo de coisa que tinha acontecido uma semana antes. Ele estava absurdamente atualizado, absurdamente atualizado. E aí você pode falar o seguinte, mas ele ganha a vida fazendo isso, é o mínimo que se espera. E esses outros caras, eles também ganham a vida passando conteúdo. Eles ganham a vida vendendo metodologias, produtos, ferramentas que eles criaram. Por que que eles não trazem um nível aprofundado para o público que está assistindo? Será que eles consideram que o público é burro demais para entender esse assunto? Porque se for isso, cara, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão fodão assim. Mas será que na cabeça deles a galera não está preparada para entender, para escutar o que eles têm para falar? Eu deixo aqui essa minha reflexão para você, inclusive quando tiver a oportunidade de ir numa palestra de uma dessas pessoas que você considera muito foda, vai, é legal. Vai lá, aproveita a palestra. Mas talvez, só talvez, a única coisa que engrandeça na tua vida vendo a palestra é você ver essa pessoa que para você é uma autoridade pessoalmente, porque todo o resto ela já apresentou dentro da rede social. E aí, jovens, tudo certo? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou especialista em inovação e desenvolvimento regional e eu tenho aqui um produto... Não tô zoando, não tem produto nenhum. Gente, fiz esse vídeo aqui um pouco diferente do que eu faço, um vídeo onde eu cito nomes e eu questiono, enfim, né, dou a minha opinião mais sincera sobre o que eu vi dentro de um evento, porque eu acredito que, cara, a gente não pode ficar vivendo em um cenário, em um mundo onde as pessoas entregam coisa merda e a gente aceita engolir merda porque o cara tem muito seguidor, tem muito inscrito no canal, tem muito não sei o que. Eu tenho pra mim que a gente precisa mais, a gente merece mais, porque afinal de contas essa galera só é famosa porque a gente tá ali seguindo eles. E eu confesso pra vocês que eu espero muito algum dia ficar famoso, enfim, ter meu canal bombando na internet, ser uma pessoa reconhecida, uma autoridade. E eu faço aqui um compromisso com vocês. Se eu fizer palestra merda, falem. Mas sentem a ripa. Mas falem mesmo. Falem assim, cara, porra, velho, eu viajei de outra cidade pra ver tua palestra. Você falou merda, você falou coisa básica, você falou... Cara, falem isso pra mim. Mas falem a verdade. Falem a verdade mesmo. Porque eu acho que o mundo merece pessoas que têm mais a oferecer do que um arrasta pra cima e compra meu produto agora, porque senão vai acabar essa promoção.